E o ministro da Justiça, Flávio Dino, declarou que as mensagens encontradas com envolvidos no atentado frustrado ao aeroporto de Brasília indicariam a existência de um plano de ataque a tiros durante a posse do presidente Lula. Uma semana depois, as sedes dos três poderes foram alvos de vandalismo. Agora, os envolvidos não poderão receber visitas sem a permissão do STF. Vamos acompanhar na reportagem de Vitor Hugo Salina. O relator das ações sobre o dia 8 de janeiro no STF, ministro Alexandre de Moraes, determinou que os presos por participação nos atos só poderão receber visitas com autorização do STF. Na decisão, Moraes assinalou que os custodiados são classificados com alta periculosidade e, por isso, não podem ser submetidos às mesmas regras de outros detentos. Os ataques aos três poderes ocorreram uma semana após a posse do presidente Lula, em 1º de janeiro, evento marcado por forte esquema de segurança, após ameaças e pelo menos um atentado frustrado ao aeroporto de Brasília. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a Polícia Federal encontrou uma troca de mensagens que sugere um plano para matar Lula durante a posse. Segundo Dino, os investigadores descobriram o que seria o planejamento para dar um tiro de fuzil a longa distância em uma troca de mensagens com um dos envolvidos no ataque terrorista ao aeroporto da capital. As conversas não citam Lula. Questionado sobre a falta de menção ao nome do presidente, Dino diz que pelas mensagens daria para entender que havia atos preparatórios para a execução de um tiro que ia ser disparado no dia da posse de Lula. Lula foi aconselhado a usar colete à prova de balas e a desfilar em carro fechado na cerimônia de posse, mas optou por seguir o trajeto em carro aberto, ao lado da primeira-dama Janja da Silva, do vice Geraldo Alckmin e de sua esposa, Lu Alckmin. E para comentar os assuntos mais importantes desta segunda-feira, contamos com a participação de Amanda Klein e Roberto Mota. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela participação. Amanda, como você avalia essa investigação? O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que havia, então, atos preparatórios para um ataque ao presidente Lula no dia da posse. São indícios, né? Já que essas mensagens sugerem algo nesse sentido, mas preocupa uma situação como essa? Essas investigações precisam ser aprofundadas? Daniel, bom dia a você, Adriana Mota, aos nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Essas informações não só preocupam, Daniel, como merecem maior esclarecimento. Se algo foi achado de concreto naquela troca de mensagens de celular entre o homem que planejou um atentado com explosivos num caminhão para gerar o caos em Brasília, pouco antes da posse de Lula. Ainda em dezembro, aconteceu perto do aeroporto e ele foi preso e esse ataque foi desmobilizado. O que o Flávio Dino relata nessa entrevista, eu estava até relendo no Estadão, porque eu já tinha lido nesse fim de semana, reli esse trecho agora há pouco, é que houve uma troca de mensagens em que ele estava treinando com a mira do fuzil de longa distância e ele perguntava para o seu interlocutor qual o melhor fuzil, de que distância ele deveria ser usado e dava a entender que poderia usar essa arma contra Lula na posse, embora o nome do presidente da República não tenha sido mencionado explicitamente. Ora, se a Polícia Federal tem indícios dessa natureza ou uma investigação avança, é lógico que no momento corre sob sigilo de segredo de justiça, sigilo, mas no momento em que vier à tona ou em que for possível, é bom que todos os dados dessa investigação sejam confirmados, até porque isso é de interesse público, né? De interesse da sociedade. Não pode ser só uma informação jogada a esmo sem termos comprovação ou indícios mais concretos, robustos de que isso de fato iria acontecer e se havia outras pessoas envolvidas. Chama atenção também o fato de que na posse nós exibimos imagens como Lula, junto com Janja, Lu Alckmin, desfilaram tranquilamente em carro aberto, sob forte esquema de segurança e deu tudo absolutamente certo. Nenhum ato de violência ou de vandalismo ou de depredação foi detectado naquele dia 1º. E apenas uma semana depois, veja como muda completamente a segurança no Distrito Federal e é essa teia da cadeia de comando que a gente precisa seguir para entender como de uma posse que aconteceu com todo o esquema de segurança e absolutamente tudo deu certo, a situação se deteriorou e degringolou em apenas uma semana de forma tão substancial para permitir os ataques às sedes dos três poderes.
O que é preciso refletir sobre essa grave informação? Roberto Mota, boa segunda-feira. Bom dia, Adriana. Bom dia, Amada. Bom dia, Daniel. Investigação policial não se comenta. A gente espera as conclusões. Se essas provas existem, elas devem ser apresentadas formalmente como conclusão de um inquérito e não usadas em um discurso. Não é a primeira vez que um caso como esse é explorado politicamente. Exatamente a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. Lá, a invasão ao Capitólio foi também explorada politicamente ao máximo pelo governo Biden. Só que lá não houve nenhuma medida excepcional. Os envolvidos foram investigados segundo determina a lei americana. E aqueles que foram processados foram julgados pelos tribunais comuns, claro, não pela Suprema Corte Americana. Não existe precedência no Brasil, que eu me lembre, para a prisão de uma quantidade tão grande de pessoas. Ao mesmo tempo, é uma prisão a granel. Eu sempre convido as pessoas a imaginarem o que teria acontecido se uma operação como essa tivesse sido realizada pela polícia carioca contra o narcotráfico, colocando idosos, mulheres e crianças em um galpão, junto com homens, durante vários dias. Não é novidade o uso da polícia e da justiça para fazer política. Isso acontece tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Mas o que está acontecendo hoje aqui abre um precedente terrível para quem está realmente preocupado com liberdade.